Bom dia, bem-vindos a mais uma Conversas com Saúde. Numa altura em que as crianças estão todas em casa, confinadas, sem aulas, decidimos convidar para esta nossa conversa a doutora Marta Calado, diretora clínica da Clínica da Mente, dedicada à valência de crianças e adolescentes e que tem dedicado grande parte da sua carreira a estas questões da família e da forma como podemos lidar com as crianças, adolescentes em situações como esta. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá, Boa tarde, Cristina. Muito gosto de estar obrigada por estar convosco. aqui connosco. Obrigada, eu. Obrigada. Estava aqui, quando apresentei, a explicar que, de facto, neste momento as crianças estão todas em casa, no novo confinamento, um confinamento mais desgastante, porque não é o primeiro, já é o segundo. Queria aqui começar por perguntar exatamente isso. Como é que as crianças, e também adolescentes, não sei se é da mesma maneira, lidam com estes confinamentos? Antes de mais, muito obrigada por este convite. É um tema pertinente para todos nós. Como a Catarina disse, e muito bem, estamos todos mais desgastados. Já vimos aqui de uma primeira vaga, de um primeiro confinamento, em que tudo era mais novo e inesperado. E, portanto, quando todos pensávamos que íamos ter aqui um momento de fogo, de abertura, de algum alívio e descanso, temos que nos adaptar ainda a uma maior realidade, a uma nova realidade, que é este segundo confinamento, que não são bem férias, não é? É uma pausa, uma interrupção lectiva. Nem sabemos muito bem, nós adultos, como é que nos havemos de adaptar a este interregno em que não temos aulas online, mas também não sabemos muito bem como é que desta vez e desta fase e durante quanto tempo é que devemos dar orientações aos mais novos. E é distinto Acha que isto fazê-lo. está a criar alguma, desculpe, acha que esta situação pode criar alguma confusão na forma como agir? É porque não são de facto aulas, mas a ideia que está no fundo instalada é que também não deviam ser autenticamente férias. E aqui, na sua Exatamente. opinião, como é que acha como é que nós devemos encarar isto em relação aos filhos, por exemplo? Como é que acha que é o importante, o que é importante fazer para ter uma estratégia que seja útil nesta altura? Como disse muito bem há pouquinho, é importante nós atendermos à faixa etária, à idade dos filhos, das crianças ou dos adolescentes. Mas logo a partir da forma como o adulto vai encarar ou está a encarar a situação, vai ser um espelho, quase sempre é assim, da forma como os mais novos vão lidar com este novo confinamento. E, portanto, se depreendermos, se aceitarmos que, de facto, são férias e é suposto estarmos autenticamente livres e podermos fazer as atividades que quisermos, é assim que os mais novos vão aceitar essa realidade. Não é o ideal. Isto porquê? Por aquilo que já sabemos das investigações do regresso às aulas, vai lá. Quando estamos num período de férias, portanto, é mais difícil depois para o próprio cérebro se adaptar a uma rotina. Portanto, é importante que nesta fase as famílias não abdiquem do processo de aprendizagem nos mais novos. E é importante continuar a dar continuidade a essas rotinas. Isto depois vai depender de cada realidade familiar. Não estou aqui a dizer que é suposto que seja naquela estrutura de rotina a manhã inteira, a tarde inteira, nada disso. Até porque temos que ser razoáveis e ajustar-nos e reajustar-nos constantemente consoante as necessidades. Desta feita, não podemos esquecer que neste segundo confinamento já temos que lidar com outro tipo de sofrimento psicológico. Portanto, já há pessoas que passaram pela situação do vírus nas suas famílias, no seu seio familiar, de diferentes formas, nomeadamente que inclusivamente passaram por processos de perda e estão em processo de luto psicológico. E isto agudiza ainda mais um estado de motivação relativamente aos cuidadores, aos pais, para saberem como é que agora, nestas próximas 2 semanas, hão de levar a bom termo isto que é uma rotina mais sadia do dia-a-dia dos mais novos. O que é que acha ser essencial? Ou seja, um pai ou uma mãe que nos esteja a ouvir neste momento, que está a pensar, mas
qual é que é, de facto, na prática, digamos assim, aquilo que seria mais importante os pais fazerem, independente, claro que varia de estrutura familiar para estrutura familiar, mas em regra geral aquilo que seria mais aconselhável a um pai neste momento fazer, ou que atitudes é que pode tomar para ajudar? Sim, muito bem. É normal entrarmos aqui neste estado de choque e às vezes até revolta desta situação. Portanto, não a devemos negar, temos que aceitar estas circunstâncias e procurar adaptar-nos. E nesta fase de adaptação temos que responder à seguinte questão, que é: o que é que funcionou bem no primeiro confinamento? O que é que funcionou bem e o que é que podemos repetir? E o que é que não funcionou tão bem e convém que alteremos? E é importante que os pais e que os cuidadores comuniquem com os professores, comuniquem com outros adultos e não entrem num desespero total, não é? No sentido de irem buscar outras diretrizes daquilo que está a funcionar com o vizinho, na casa do sobrinho, do tio e sobretudo que percebam que estamos sempre à procura aqui de um ajustamento de todos. Todos nós precisamos do nosso espaço individual. Todos nós necessitamos de respirar dentro de uma dinâmica familiar. Portanto, aquilo que é o mais saudável é todos termos uma determinada estrutura. Mesmo as crianças, sobretudo as mais novas, precisam dessa orientação, precisam da definição de limites. E, portanto, logo à partida é fazermos aquilo que, se calhar, fizemos mais facilmente no primeiro confinamento, porque éramos obrigados a ter horários de aulas, não é? Então nós temos que ter um plano. Um plano que pode ser semanal, convém que seja diário, convém que esteja visível, convém que seja dialogado e verbalizado, que esses blocos, nomeadamente das atividades de lazer, sejam debatidos com os mais novos, mas é importante nós termos aqui estas orientações para a mente e para o cérebro. O que fazer, quando, e realmente não deve ser de uma forma rígida, porque devemos também moderar as nossas expectativas. Nem tudo vai correr conforme nós vamos estipular nessa planificação. Nem é suposto, porque estamos todos mais cansados. Estamos todos em maior sofrimento psicológico, em menor capacidade de tolerância. Mas o que é importante aqui reter, e isto do ponto de vista muito técnico-psicológico, é que aquilo que mais protege agora os mais novos é realmente um isolamento, mas um isolamento num ambiente que seja afável. Portanto, existirem aqui realmente estes laços afetivos, existirem aqui orientações que vão ao encontro de proteger os mais novos da realidade que está a acontecer. Portanto, dialogando com eles através de palavras que eles vão entender consoante a idade. O que é que eu posso fazer para me proteger? O que é que vai acontecer se eu tiver que fazer um teste? O que é que vai acontecer àquele familiar que está mais doente? Ou seja, aí a doutora está a falar daquilo que se deve dialogar com as crianças e adolescentes em relação ao vírus em si. É isso? Em relação à pandemia. Em todas as idades, acha que se deve contar, deve-se deixar ver televisão, deve-se privar de ver televisão? O que é que acha que, na sua opinião, tendo em conta que já estamos há tanto tempo com esta pandemia e se calhar às vezes já há uma falta de capacidade para ouvir todos os dias a mesma coisa, acha que se deve, de facto, limitar a televisão a algumas idades ou acha que não? Claro que sim, claro que sim. É por aí mesmo. Devemos limitar para a absorção dessa informação para nós, enquanto adultos, uma vez que elevamos os nossos níveis de stress e ansiedade, quanto mais estamos, portanto, a consumir informação que é um alerta e uma ameaça constante para o cérebro. E, portanto, entramos aqui num processo que é um bocadinho contra a natura, porque o que não queremos é estar assim. E, portanto, é natural que existam determinadas emoções e determinadas sensações em nós. E nós devemos também aprender a naturalizar, aprender a reconhecer e identificar o que é que se passa connosco. E ajudar também os mais novos a reconhecerem e identificarem quando estão tristes, quando estão ansiosos, quando estão irritados, dar um nome
e perceber o porquê que estão assim, para saírem também dessa situação e nós, com alguma autonomia e autocontrole, levarmos para uma situação que seja mais pacífica para nós. Mas, respondendo aqui à sua questão, devemos sim mediar essa informação e, sobretudo, fazer sempre escolher fontes que são as mais fidedignas possíveis e, no máximo, ver essas notícias, esses dados, 2 vezes ao dia. E depois filtrar essa informação para ser devidamente comunicada aos mais novos. Favoravelmente, podem haver momentos em que um dos pais pode estar, naquele período do dia, ali com o filho. É claro que nós temos muitos momentos que são em convívio, mas naqueles momentos em que escolhemos que sejam de maior tranquilidade, é quando os mais novos vão sentir segurança, conforto e abertura para expor as suas questões, as suas dúvidas. Porque aquilo que os pais não devem nunca descurar é que realmente eles estão sempre em cognição, estão sempre em fruição cognitiva. Portanto, surgem muitas dúvidas, muitas das vezes só por aquilo que observam da tensão aparente dos mais velhos. E, portanto, eles não vão dizer que estão preocupados. Não vão dizer, mas o que é isto que aconteceu agora? Portanto, e o que queremos aqui é não remediar uma situação de perturbação psicológica, não é? É intervir o mais atempadamente possível. Ou seja, o que está a dizer é que, no fundo, as crianças não mostram ou não perguntam grande preocupação, mas a verdade é que são capazes de estar preocupadas e cabe aos pais estar alerta em alguns sinais ou estar preocupados em conseguir ir relatando e contando o que está a passar de uma forma tranquila, é isso, de forma a que eles possam ir recebendo toda a informação com alguma base de estabilidade, é isso? É isso mesmo. O que eles precisam realmente é dessa segurança, dessa estabilidade e desse conforto. As crianças precisam sempre que os pais digam o que é para fazer, o que é que está a acontecer. E, portanto, não devemos ocultar também a verdade, não devemos mentir. Né? Devemos ajustar a realidade, o que está a acontecer naquela família, à capacidade daquela criança de fazer um entendimento. Tenha ela 6 anos, tenha 4 anos, tenha 12 anos, tenha 17 anos. Portanto, melhor do que ninguém, os pais conhecem os seus filhos, mas o que é facto é que, se precisarem também da ajuda de um especialista, nomeadamente para comunicar uma situação mais aguda que tenha acontecido na família, devem procurar ajuda. Portanto, há muitas situações em que os pais, não sabendo como proceder, acabam por deixar andar. Depois sente-se no ambiente familiar que há qualquer coisa ali que não está como antes. Eu acho que há aí uma faixa etária que tem alguma dificuldade, não sei se são bem adolescentes, já são um bocadinho de cá mais velhos, que é aquela percentagem de jovens que parece não perceber, de certa maneira, a gravidade do assunto, em que querem sair, em que querem ter com amigos, e que os pais não sabem como lidar com isso. Uhum. Há alguma forma mais indicada de um pai e de uma mãe lidar com essa situação dos filhos não perceberem constantemente o que é que está em causa e estarem constantemente a desafiar, no fundo, até a própria estabilidade em casa e alguma forma, como é que se pode explicar a uma pessoa já adulta, no fundo, mas que são os nossos filhos, que não podem fazer não podem ter determinados comportamentos? Sim. O cérebro não acata muito bem, a mente não acata muito bem o não. O não, quando comunicamos de uma forma mais agressiva, que é a forma como todos nós temos vindo a receber esta informação de alarmismo, estas medidas que temos e devemos, claro, que ter que cumprir. E, portanto, aquilo que tem acontecido em muitas famílias é que os pais quase que reforçam essa ameaça que é transmitida através dos meios de comunicação social. E, portanto, nada melhor do que aproximar aquilo que são os números, que são um bocadinho vazios e que vemos na televisão, por exemplo, da nossa realidade. Portanto, aproximar esses números da realidade dos jovens, porque realmente muitos deles pensam que aqueles números são só pessoas velhinhas, são só idosos, né? E que não é assim, e cada vez mais não é assim. E quanto mais eles tiverem a noção que aquele número que está ali, transmitido de uma perda pelo vírus, é um familiar,
é um amigo, é alguém da idade deles que está no hospital. Portanto, isso vai fazer com que haja uma reação emocional de medo, de maior medo, e de não esquecimento, em nenhum momento, de cumprimento destas medidas de proteção profiláticas. Exato. E diga uma coisa, voltando um bocadinho atrás, há bocado achei interessante uma coisa que estava a explicar, que eu acabei depois por desviarmos um bocadinho. Queria só voltar aí um bocadinho, que é, quando falou na necessidade de as crianças não perderem o estímulo cerebral, nomeadamente de haver um corte agora com as chamadas férias, que não são férias. Uhum. É difícil também para os pais, julgo eu, às vezes impor determinadas regras, nomeadamente em termos de estudo, porque as crianças sentem que a casa é um local de descanso, ou é um local de descontração e não de... Como é que acha que sugestão ou que dicas é que daria aos pais para conseguirem que os filhos, de certa maneira, façam essas obrigações com alguma leveza e não estejam sempre chateados e seja sempre uma guerra constante? Uhum. Muito bem, a sua questão é muito pertinente e já vem do primeiro confinamento, não é? Porque a casa é suposto ser a nossa zona de conforto, de inteiro, de pleno relaxamento, não é? Mas, portanto, nós temos que adaptar-nos, não é? Adaptar-nos a esta realidade e fazer reajustamentos. E então vamos definir, na medida do possível, na casa, o espaço de trabalho, nem que o espaço de trabalho seja montado durante a manhã e durante a tarde, e depois desmontamos, não é? A secretária, o computador, os livros, e depois arrumamos para iniciar um período de brincadeira, de relaxamento, mas é importante que os pais ajudem no cumprimento daquilo que é a tal planificação, do que é para fazer. E, portanto, a partir do momento em que o que é para fazer é verbalizado, é dialogado com os mais novos, eles aceitam. Porque eles precisam muito mais de uma organização que começa cá dentro e depois se vê na autonomia deles próprios, saber o que é que vão fazer a seguir e a seguir. Não é? Portanto, o que nós queremos é que exista aqui uma fase inicial que é de maior investimento por parte dos adultos em explicar estas orientações, para que depois os mais novos se tornem cada vez mais autónomos e existam cada vez menos essas reações de comportamentos impulsivos. Não é? Não, ia perguntar... Diga. E há coisas que de facto já funcionaram bem no primeiro confinamento. E nesta fase o que nós queremos é talvez ajudar os mais novos a reforçar aprendizagens, a rever aquilo que já foi dado no início deste segundo período, no primeiro período, as aprendizagens talvez que não ficaram bem consolidadas no ano letivo anterior, reforçar aqui aprendizagens que tenham a ver com curso de inglês ou um curso de uma outra língua que os mais novos estejam a aprender, ou mesmo criar esse conteúdo, porque não, não é? Agora vamos fazer isto, vamos aprender uma nova língua, vamos aprender a fazer cálculo, raciocínio neste jogo online, porque temos disponíveis diferentes recursos, não é? mais artísticos, mais de raciocínio, mais criativos, que é um apelo também lúdico e que é necessário, intercalado com os conteúdos mais escolares, mas sem dúvida que temos muitos recursos gratuitos e que estão ao dispor de todas as famílias. Falou há bocado daquilo que fomos aprendendo com o primeiro confinamento. Como especialista, ao longo destes meses, o que é que acha que mais afetou as crianças e os adolescentes daquilo que lhe tem chegado até ao consultório e daquilo que tem ouvido? O que é que, de facto, esta pandemia, em termos de confinamento ou não de confinamento, mais afetou as crianças e adolescentes? A sua questão é muito importante, porque vai de encontro aos sinais que os pais agora também devem estar atentos. E quanto mais passamos por esta situação de confinamento, de estarmos obrigados a estar fechados e neste stand-by na nossa vida, não é? Porque vamos acreditar nas medidas dos governantes e que é isso que nos dá segurança, mas também sentimos o agudizar de situações psicológicas e físicas,
como a agressividade, a irritabilidade, o cansaço que passa por exemplo, dormir mal, ter de fazer cestas. E isto nós vemos não só nos mais pequenos, mas também nos adultos. Mas, portanto, como os mais pequenos não têm esta capacidade de expressar as suas emoções à partida como um adulto. Portanto, nós queremos estar atentos, sobretudo, a sinais de, por exemplo, tristeza, apatia, comportamentos mais lentificados, quando estão mais ali no canto deles e não é tão habitual. Ou então, o oposto, ficarem mais agitados, mais hiperativos, muitas das vezes até mais introspectivos, com alguma situação, por exemplo, que não cede qualquer com os amigos em conversa, ficam ali a pensar em qualquer situação que resolvem não partilhar com os pais, porque a vida social ela continua na mesma, não é? Portanto, eles continuam na mesma a crescer, a desenvolver estas competências sociais uns com os outros e os pais devem manter-se atentos àquilo que os filhos absorvem através das redes sociais, da internet. É? E acha que deve ser limitada, por exemplo, é uma das questões que as pessoas perguntam, deve ser limitada o tempo da internet e o tempo que se está a jogar jogos, mesmo estando em casa, deve-se fazer um limite? Sem dúvida. Portanto, essa atividade de passatempo, de lazer, deve estar incluída na tal planificação. Não é razoável passar uma tarde inteira, um dia inteiro, uma manhã inteira, portanto, a jogar. Existiram realmente muitas situações de um pós-confinamento de suposta viciação em jogos, em tecnologia, mas que advém do facto de, às vezes, até ser mais fácil para os pais colocar ao filho um tablet à frente, né? Ou deixá-los ali quietos, porque ao menos ali eles estão entretidos. Mas eu quero passar a mensagem de que mais tarde, num pós-confinamento, nós vamos ressentir-nos, vamos sentir as mazelas de não estarmos em determinados momentos do dia, às vezes em esforço, mas a acautelar determinadas situações com os nossos filhos. Portanto, às vezes queremos estar a trabalhar, não é? Concentrados, porque há uma reunião a que temos que dar resposta, há situações da casa que continuam a ter que ser feitas, e às vezes era mais conveniente para o adulto ter ali o mais pequeno sossegado. Mas nesse sossego nós não sabemos o que é que está a acontecer. E, portanto, mais tarde é que os pais se vão a perceber de algumas situações em que, por exemplo, estamos aqui a contabilizar o que é que eu agora vou comer. E se eu aproveitasse aqui este confinamento para ficar com menos barriga, ficar com uma cintura mais delgadinha, porque, por exemplo, estou-me aqui a lembrar de algumas situações de um pós-confinamento, quando desconfinamos no verão, em que muitas meninas, por exemplo, aproveitaram para cortar radicalmente da sua alimentação determinados hidratos, determinados tipos de alimentos, e os pais nem se foram percebendo porque julgaram tão somente que era uma falta de apetite, tendo em conta que estavam em casa. Né? Isso foi uma situação que foi muito verificada? Foi muito verificada isso? Foi moderadamente verificada, tal como a questão dos vícios na tecnologia, no jogo, tal como as situações de apatia em jovens que são altamente socializáveis, que aparentemente entraram aqui nas síndromes depressivas, tal como situações de crises de ansiedade ou de pânico, ou uma tendência para uma maior inibição em jovens que já não gostavam muito de socializar, portanto, com timidez, e portanto nem ligavam a câmara das aulas online para se exporem ou terem que apresentar trabalhos. Ou seja, quando nós já temos aqui perturbações psicológicas existentes na mente do indivíduo, esta situação do confinamento só vem agudizar. É? Portanto, e aquilo que convém é nós separarmos uma situação da outra. Uma coisa é o plano de emergência e aquilo a que todos nós estamos sujeitos. Outra coisa é a ansiedade nos pais, ou a ansiedade nos mais novos. Ou as perturbações. E o que é que acha que cria ansiedade? Ou seja, de que forma é que os pais podem minimizar essa ansiedade? E o que é que, daquilo que têm assistido, provoca a ansiedade nos mais novos, nas crianças e adolescentes?
situações que já têm a ver com histórias clínicas deles próprios, que estão a viver, por exemplo, com os amigos, na escola, pressão por causa das notas, ou realmente tem a ver com a forma como eles sentem essa depressão dos pais, a ansiedade dos pais, uma maior repressão, o falar alto e depois a resposta também não vai ser diferente, as crianças também vão falar alto, não é? Os adultos têm que promover, sem dúvida, o seu autocuidado. E, portanto, estamos a entrar aqui numa certa negligência quando lidamos com os mais novos, quando nós sabemos que nós não estamos bem e quando vamos interagir com os nossos filhos, quando vamos tentar alertá-los para qualquer situação em que queremos que eles sejam diferentes, não é? E quando o fazemos através de um grito. Portanto, nós temos que promover esse nosso autocuidado. Portanto, levantar um pouquinho mais cedo antes do pequeno almoço das crianças, para que talvez tomemos o pequeno almoço mais em paz, não é? Ter momentos só nossos e explicar às crianças que elas também têm, as crianças, aos adolescentes também têm oportunidade para ter momentos do dia em que são só deles, no quarto, na sala, e promover depois também esses momentos de relaxamento, de meditação em família. Momentos em que está tudo desligado, em que vamos promover diferentes tipos de movimentos respiratórios, em que vamos fazer um apelo na nossa mente àquilo que de bom existe na nossa vida, àquilo a que estamos gratos, não é? Mas, sobretudo, é importante que o próprio adulto faça este processamento, esta programação mental, ele próprio, de uma forma individual, para se perceber no tempo, no espaço, para moderar aqui as suas expectativas em relação, por exemplo, aos seus objetivos profissionais, aos objetivos familiares, àquilo que pretende que aconteça nesta fase com os filhos, moderar essas expectativas e aprender a viver no presente, um dia de cada vez, né? Aceitando esta nossa realidade, procurando a melhor forma que nos adaptemos e que nos vamos reajustando. O que não correu tão bem hoje, amanhã irá correr melhor. Se calhar basta fazer de uma outra forma. Ouvir também o adolescente, a criança, os irmãos, as sugestões deles. Ouvir outras pessoas, outros familiares, a respeito de uma situação que não está a correr tão bem em nossa casa. Aceitar que não está tudo bem, não está tudo perfeito, estamos todos cansados. Aceitar as nossas emoções, a forma como nós nos estamos a sentir, não mentir às crianças, não ocultar. Há situações em que os próprios pais até tentam esconder, por exemplo, se estiveram a chorar, portanto, não têm que o fazer, têm que dizer o que é que estão a sentir, tirá-los aqui desta angústia da preocupação, ao ver um pai mais aflito ou a chorar, mas, portanto, às vezes esta é a forma de, por exemplo, como a Catarina estava a dizer há bocadinho, de os adolescentes realmente sentirem mais esta situação e compreendem melhor. Exato, ser uma forma também de lhes mostrar a realidade, friamente, com alguma responsabilidade. E realmente, por estarmos há muito tempo nisto, às vezes é difícil manter alguma criatividade nas crianças, manter a atenção. Há alguma forma, eu sei que não há no fundo, atitudes mágicas, há uma forma de conseguir manter os miúdos motivados na escola, conseguirem estudar. Ou seja, o que é que nós, além de podermos ter a tal rotina, que eu acho que foi o que a sua doutora disse que era importante, manter uma rotina e também dar-lhes tempos livres dentro do dia, há algumas técnicas que possamos usar para motivar as crianças, para ajudá-las a continuar a manter o interesse que às vezes pode ir acabando, tendo em conta esta situação tão pesada também que se vive? Sim, melhor do que ninguém, os próprios pais e os professores que vão acompanhando as crianças, cada criança, eles vão percebendo como é que aquela criança é mais ou menos receptiva aos conteúdos. Nós estamos numa fase em que todos nós não aguentamos muito tempo seguido, a estarmos ali expostos sempre ao mesmo tipo de estímulo e de conteúdos. E, portanto, logo à partida devemos fazer pausas, várias pausas, diferentes tipos de pausas, e nessas pausas, de uma forma sensata, se calhar incluir aqui
pequenas atividades que vão ser de maior estímulo para a criança, um estímulo diferente do que aquele conteúdo que é mais académico e escolar. Um estímulo mais lúdico, mas que não se perca nesse tempo de estímulo mais lúdico, ou seja, se temos o tal planeamento, esse estímulo vai ser durante, por exemplo, 10 minutos, né? Mas o que, de facto, cativa a criança para a escola, para aprender, é a forma como é feito, não é? E se, de facto, também os pais puderem ter esse acompanhamento junto das crianças, uma vez que estou mais agora distante dos professores, no sentido de tornar a história, o português, menos pesado e mais apelativo, né? É pegar nesses conteúdos e, portanto, verbalizar, é torná-los uma história, é dizer, olha que giro, amanhã vais aprender isto, olha só o que é que vais aprender depois, diz-me o que é que já aprendeste antes, não é? Porque isso é diferente daquilo de eu estar aqui sozinho, calado, não é? Ou ouvir só, escutar, ou então só ler. Portanto, se houver algum momento do dia em que haja este dinamismo entre o adulto e a criança, é uma forma de criar mais motivação e mais estímulo para aprender mais, para aprender melhor, para o querer saber. Não é? Esta é uma questão que é muito importante do processo ensino-aprendizagem e que depende muito, sobretudo dos educadores, dos professores, criar realmente essa vontade das crianças para querer estar num ambiente de sala de aula, num ambiente de aprendizagem. E, portanto, se assim é, nesta fase, e se estivéssemos novamente aqui em aulas online, em telescola, nós iríamos querer ver aqueles estudantes motivados a não querer perder as aulas, a querer fazer os trabalhos. Porquê? Porque realmente há qualquer coisa que já foi criada em ambiente normal, sala de aula. Isto depois generaliza-se, transfere-se também para o ambiente da família. Claro. Daquilo, a doutora já falou aqui de alguns sinais de alerta. Mas em relação, por exemplo, a uma criança que aparentemente está normal, sempre igual, há algo que deve de alguma forma chamar a atenção dos pais ou acha que se houver alguma, se estiverem sempre iguais não há nada, no fundo, a sinalizar? Ou podem estar sintomas escondidos que às vezes as pessoas não entendem, não à partida não parecem? Sim. Também acontecem esses casos, Catarina, de pais extremamente cautelosos e que foram à consulta só para checar se estava tudo bem. Se os filhos passaram aqui ilesos por esta situação da primeira vaga. Mas não há nada como aferir isso realmente depois de um confinamento, ou mesmo em consultas online, procurar a ajuda de um especialista para não serem os pais a fazer aquelas questões mais pertinentes, não é? Que nós queremos realmente perceber se está tudo bem, se os pais realmente reconhecem que não o conseguem fazer, devem procurar essa ajuda técnica de especialistas em saúde mental. De facto, se os pais veem que as crianças estão normais no seu comportamento habitual, na sua forma normal de lidar com os diferentes tipos de circunstâncias, portanto não vejo razão para haver aqui alarmismos. O que é facto é que durante o dia é importante que os pais dialoguem, comuniquem com os filhos acerca do que está a acontecer, a situação da pandemia, o que é que eles entendem por isso, ou seja, mais do que falar, ouvir, fazer só questões e deixá-los a eles falar. E se calhar há momentos do dia em que eles não estão tão disponíveis para o fazer. Se calhar vão fazê-lo mais depois de jantar, na hora de irem para a cama, na hora de lavar os dentes, ou então não, num outro momento em que aquele pai sabe que vai ser mais pertinente falar com o filho, uma vez que ele vai transmitir mais informação. E é a partir daí, destas respostas, que os pais vão perceber se está tudo bem organizado na mente do filho, ou se não, se há realmente aqui um outro assunto que esteja a preocupar mais e, portanto, o pai vai procurar
esclarecer com o filho ao longo do tempo aquela situação, uma vez que ele está preocupado em demasia, está a pensar naquela situação em demasia, não é? Portanto, há crianças com esta situação, crianças e jovens com esta situação da pandemia, tornaram-se bastante exagerados naquilo que é o medo de perder os pais, não é? Ou de lhes acontecer alguma coisa a eles. E, portanto, imagina o que é realmente uma criança mais pequena e sem capacidade para relativizar estes acontecimentos que vai absorvendo. Portanto, começa aqui numa situação de grande medo interno, de grande angústia, né? E, portanto, vai ficar muito aflita e vai chorar quando ouvir uma notícia qualquer no telejornal. E se realmente os pais não forem acompanhando, podem chegar a uma situação em que já se sentem um bocadinho impotentes para saber lidar com aquela situação mais aflitiva do filho e devem efetivamente pedir ajuda. E há aqui uma questão que falta de espaço, ou seja, as crianças estão habituadas a ter muito espaço, nomeadamente ao ar livre, e agora, em confinamento, muitas têm de ficar num espaço muito restrito, sem ar livre. Acha como é que isso é importante de facto para as crianças, para o desenvolvimento até cognitivo e para o cérebro, digamos, manter-se saudável ou não? E de que forma é que isso se pode fazer? Acha que se deve dar um passeio todos os dias? Acha que não é necessário? Daquilo que da sua experiência em relação a este tema, o que é que acha que de facto deve ser feito? Todos nós devemos movimentar-nos. Sem dúvida que é bom para a mente e para o corpo. Favoravelmente ao ar livre. Portanto, tendo aqui algum momento do dia em que seja possível aos pais ir um pouco com os filhos lá fora. Portanto, há famílias que têm a possibilidade de o fazer porque têm um terraço, têm um jardim, têm um espaço onde não há muita gente ali na zona da sua residência. Mas também quando isso não é possível, porque nós realmente estamos aqui a falar, sobretudo neste segundo confinamento, de realidades muito mais agudas e exigentes por parte das famílias. Às vezes não há de todo motivação, ou crianças, por exemplo, que estão a cuidar dos avós ou até de outros familiares. Portanto, nós aqui também não estamos a especificar, estamos a tentar generalizar estes conceitos, não é? Esta nossa conversa é para, numa tentativa de ajudar essas diferentes realidades. Mas, lá está, quando temos que estar em casa é arrastar um bocadinho os móveis, não é? E ir a uma aplicação qualquer do YouTube, do telemóvel e procurar aqui alguns exercícios que possamos fazer, ou tão somente mexermos, dançar. Fazer pilates, fazer yoga, mas é importante existir realmente esse cuidado relativamente a uma boa alimentação, uma boa higiene do sono e também à prática de exercício físico como pilares fundamentais para o nosso bem-estar integral, para a nossa saúde mental e física. Doutora, tivemos aqui ao longo destes 30 minutos a falar e não sei se seria possível agora, no fim, resumir aqui um bocadinho os 5 ou 6 conselhos, dicas que acha importante os pais seguirem para que este confinamento para os filhos se torne o melhor possível dentro das circunstâncias. Falou desde a rotina, na importância de conversas, um tempo de conversa, a própria atitude dos pais ser uma atitude mais ou menos tranquila, porque vai refletir na forma como os filhos também vão encarar. Se me conseguisse dar aqui no final, aqui 5 ou 6 dicas de que forma é que os pais realmente podem ajudar os filhos nesta quarentena. Bom, deixe-me cá tentar resumir e passar esta mensagem daquilo que é realmente o principal e o fundamental. Uma vez que já tivemos aqui um primeiro confinamento, esta é uma mensagem para os cuidadores, se de facto sentem que já será difícil de conseguirem resolver alguma situação que os aflige na sua família ou em relação a eles próprios, portanto, procurando aqui também, se calhar, uma psicoterapia individual, não é? Que procurem ajuda para eles, para os filhos. Portanto, os pais, eles sentem a situação e sabem o que é que está a acontecer. E, portanto, se for necessário, desde logo, pedir ajuda, é aquilo que é mais sensato. Para os próprios pais, é isso? Para eles próprios ou então para os filhos, se eles sentem que não conseguem já lidar com uma determinada situação existente. Mais do que estar aqui a dar conselhos, não é? Fazer estas orientações, se os pais já sentem que não estão a ser capazes, por
causa deles próprios, de uma situação psicológica individual, existindo ou não perturbação, ou existindo nos filhos, portanto, logo à partida, não vamos criar aqui mais mazela, mais conflito, agudizar ainda mais esta situação, vamos procurar ajuda especializada, porque em poucas consultas, num breve espaço de tempo, poderemos resolver aqui a situação. À parte disso, noutras situações, sem dúvida que os pais devem, primeiramente, ouvir-se a si próprios, cuidar de si, tendo o seu próprio autocuidado, manterem-se bem, ajustarem-se mentalmente relativamente ao que aconteceu, ao que está a acontecer, moderar as expectativas em relação aqui àquilo que querem que aconteça, eles para definirem As o que expectativas em querem relação ao que... filho, aos filhos ou em relação a si próprio? As expectativas em relação ao próprio filho? Ambos. As expectativas também em relação ao filho, o que é que eu quero que ele, sucesso do meu filho, será que ele está a aprender bem? Como é que vai correr o final deste ano letivo? Estamos agora no segundo período e temos aqui esta medida que todos nós desconhecemos, não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer. Portanto, vivermos aqui com aquilo que nos está a ser dado, com aquilo que temos entre mãos, com aquilo que podemos controlar, não é? Que é o tempo presente, é viver um dia de cada vez, não é? Portanto, estas expectativas têm a ver com diferentes setores da nossa vida, não é? Aspectos que têm mais a ver com a individualidade da pessoa, não é? E muitas questões até de casal, não é? Que se generalizam para as situações de família e incluem-se os filhos que têm diferentes idades e depois também nas rotinas, nas tarefas familiares, expectativas de manter a casa limpa, de ter a casa organizada de uma determinada forma, não é? Isto depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa, mas devemos sim, primeiramente nós adultos, refletir acerca do que é que está a acontecer e do que é que queremos que aconteça e não ter expectativas demasiado elevadas, mas razoáveis e sensatas. E depois comunicar. Saber comunicar de uma forma tranquila, serena, assertiva, eficaz, dependendo, como nós já dissemos, da idade de cada um dos filhos, ter aqui momentos para dialogar com eles durante o dia em momentos estratégicos, precisos, definir, sim, esses hábitos, essas rotinas que já existiam na vida da família, que correram bem no primeiro confinamento, portanto, fazer aqui uma aceitação, um reajustamento, não é? Para que sintamos que todos têm as suas necessidades supridas, os pais, os filhos, que todos estão minimamente bem dentro destas circunstâncias. E parece-me que é o fundamental, acho que a partir daqui os pais vai-lhes saltar à vista, por assim dizer, aquilo que for mais atípico são os tais sinais e sintomas que são mais de sofrimento psicológico e assim pedir ajuda. Olha, obrigadíssimo. Foi um gosto tê-la connosco, aqui para nos ajudar a delinear estratégias para nos próximos tempos conseguirmos ter as crianças em casa e estarmos todos em harmonia. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigadíssimo. Espero que tenham gostado. Esta foi mais uma das conversas com saúde. Para a semana voltamos. Boa tarde.